Então vamos falar agora sobre o movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme. Aqui a gente tem quatro figuras. Essas três figuras aqui embaixo são momentos disso aqui. Essa primeira figura aqui é considerando apenas a posição, né? Deslocamento, posição. Essa do meio aqui é considerando a velocidade. Essa terceira aqui é considerando a aceleração, que está envolvida no meu movimento aqui. Mas o que em linhas gerais, o que está sendo tratado aqui? Vamos supor que esse ponto P', esse objeto aqui em P', é em movimento circular, como aqui nessa figura, né? Esse ponto em vermelho aqui em movimento circular. Esse ponto P', ele tem uma projeção aqui P, né? em torno desse eixo X. Nessa figura aqui, a gente botou aqui embaixo para poder facilitar a visão. À medida que esse meu objeto vermelho ele muda de posição, a projeção dele vai sendo representada por essa bolinha azul, que vai indo de um lado para o outro. Perceba, a bolinha vermelha ela está em movimento circular uniforme, mas a bolinha azul não está. A bolinha azul está em movimento harmônico simples. Ela está indo para um lado para o outro, ela está oscilando de um lado para o outro. Então, a gente consegue relacionar o movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme através dessa projeção. O movimento harmônico simples é, portanto, a projeção do movimento circular uniforme no diâmetro da circunferência no qual acontece o movimento circular. Fazendo a projeção desse ponto, que vai estar em movimento circular, em cima desse diâmetro aqui, dessa circunferência, a gente vai ter aqui um movimento harmônico simples, né, nesse eixo X, e aqui, ó, nessa circunferência, a gente vai ter um movimento circular uniforme. Quando a gente faz essa projeção, né, desse movimento circular nesse eixo, transformando assim, né, considerando essa projeção no movimento harmônico simples, a equação que descreve o movimento dessa partículazinha aqui azul em movimento harmônico simples é essa aqui que nós já vimos anteriormente. A posição em função do tempo ela vai ser igual a amplitude cosseno de ômega-t mais o φ. Derivando essa posição, a gente obtém a velocidade, do mesmo jeito que foi mostrado antes, e essa velocidade ela se encaixa aqui da seguinte forma. Esse vetor aqui, velocidade, tangente a essa trajetória, ele vai estar atuando no meu movimento, né, harmônico, ou no meu movimento circular uniforme. A equação que nós obtivemos, né, a velocidade em função do tempo, está sendo representada por esse vetor aqui, ó, em cima desse ponto P. Quando a gente faz a derivada novamente para achar a aceleração, derivando essa aqui, a gente obtém essa aceleração aqui. Ó. Aceleração em função do tempo, que é a mesma que a gente já encontrou lá atrás. Mas nesse meu movimento circular uniforme, ó, a aceleração é essa aqui, ó, radial, apontando para o centro. Vai estar sempre apontando para o centro. E esse vetor aqui, ó, ele vai ser ômega ao quadrado, amplitude. Aqui a aceleração vai ser todo aquele termo, menos ômega ao quadrado, amplitude, cosseno de ômega t mais φ. Aqui na velocidade, esse vetor velocidade aqui, ó, vai ser ômega x. Né? Esse vetor aqui é menos ômega x, não, ômega x seno de ômega t mais o φ. Esse ângulo aqui, ó, é a minha fase, né, o meu ômega t mais φ. Esse vetor aqui, ó, é o ômega x. Ou seja, é a minha amplitude da velocidade e aqui, ó, é a minha amplitude da aceleração. Da mesma forma como aqui, ó, é a amplitude do meu movimento. Ou seja, no caso aqui é o próprio raio. Né? E todos esses ângulos são a fase ômega t mais φ. Certo? Outra situação que a gente pode também estudar seria o movimento harmônico simples amortecido. Né? É o que acontece, por exemplo, se eu tenho uma mola, uma extremidade está presa num suporte rígido e outra está presa num bloco, e esse bloco tem uma haste, né? E essa haste tem uma palheta, digamos assim.
quando eu boto esse sistema para oscilar, né, ele começa a oscilar, essa pá vai sendo freada devido a essa água aqui. Ó. Ela vai sendo amortecida, ela vai reduzindo o seu movimento, como se fosse uma força de atrito ou uma força de arrasto. Né? Então, esse amortecimento, né, vai ser representado por essa força FA aqui, ó, que é a força de amortecimento, que ela vai sendo proporcional à velocidade dessa paleta aqui. Ó. Então, essa força de amortecimento ela vai ser igual ao negativo de B vezes a velocidade. Esse B ele é a constante de amortecimento que é dado em quilos por segundo. Certo? Então, isso aqui ó, acaba sendo bem parecido com a lei de Hooke, mas só que a gente não está tratando da posição e não está tratando da constante elástica. A gente está tratando da constante de amortecimento e de uma velocidade. Então, se eu tento associar isso com as forças que estão atuando aqui, ó, eu consigo descrever a força resultante. Né? No caso aqui, eu vou estar considerando apenas a força de amortecimento e a força da mola, né? Esse Fm aqui, a força elástica. A força gravitacional, no caso aqui, ela é tão pequena em comparação com a força elástica e com a força de amortecimento que eu posso considerar ela desprezível. Considerando ela desprezível e olhando apenas para a força elástica e para a força de amortecimento, a soma dessas duas vai ser a força resultante. Pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força elástica é menos constante elástica vezes a posição, né? Posição de deslocamento. A força de amortecimento é menos BV. Certo? Tem essa expressão aqui. Então, eu vou fazer algumas substituições. Por exemplo, eu vou substituir a velocidade por dx dt. dx dt a gente sabe que é velocidade, então eu posso substituir isso aqui. E eu vou substituir a aceleração pela derivada segunda da posição com relação ao tempo, né, sobre d2x dividido por dt ao quadrado. Vou fazer essa substituição. Quando eu tenho isso, eu faço um rearranjo, pego todos esses termos negativos, passo para o outro lado, deixo aqui como sendo zero, fica tudo positivo. Então eu tenho essa derivada, eu tenho essa equação diferencial de segunda ordem. Por que de segunda ordem? Porque o termo onde tem aqui a minha diferencial, o maior que tem aqui é esse aqui, ó, 2. Então ela é de segunda ordem. Se aqui fosse um 3, ela seria uma derivada, ou seria uma equação diferencial de terceira ordem. E quando a gente dá uma olhada lá atrás do livro, a gente vê que nos casos desse tipo aqui, né, de uma equação diferencial de segunda ordem, a solução ela vai depender de uma exponencial. Certo? Então, a solução dessa equação aqui vai recair nesse pontinho aqui. Ó. Ou seja, a posição em função do tempo vai ser a amplitude exponencial de menos bt sobre 2m. É isso mesmo? Menos bt sobre 2m, cosseno de ômega' mais φ. Esse ômega' é a frequência angular do oscilador amortecido. Eu tenho a frequência normal e eu tenho essa frequência do oscilador amortecido, que, de acordo com como ele está aqui, né, essa pá está aqui dentro da água, essa pá vai reduzir um pouco a oscilação dele até que ele pare. Né? Então, essa frequência de oscilação vai sofrer um pouquinho. Então, por isso eu estou colocando com esse linha. Então, esse valor, né, dessa frequência angular do oscilador amortecido é dado por essa raiz aqui, ó, de k sobre m menos b ao quadrado sobre 4m2. Vamos supor um caso que eu retiro a água daqui. Se eu retirar a água, não vai ter amortecimento. Então, esse meu b ele vai a zero. Quando b vai a zero, esse lado aqui todinho desaparece, então fica aqui a minha frequência angular do oscilador amortecido é raiz de k sobre m. Ou seja, seria exatamente igual à frequência angular normal. Se o meu b vai a zero, ou seja, se não tem amortecimento, a frequência angular do oscilador amortecido é exatamente igual à frequência angular normal, porque não tem amortecimento. Mas se o meu b não é zero, e sim algo muito próximo a zero, né, se meu b existe, mas é bem próximo de zero, mas não é zero, então a minha frequência angular do oscilador amortecido vai ser aproximadamente a frequência angular, mas não igual, aproximadamente. De tal forma que eu vou poder escrever
a energia mecânica do meu sistema em função do tempo, energia total em função do tempo, como sendo aproximadamente 1 meio de kx ao quadrado. Até aqui tudo bem, só que aí eu tenho que incluir um termo exponencial, que vai depender do tempo. Vai estar em função do tempo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que em um movimento, um oscilador harmônico amortecido, a energia ela vai decair exponencialmente com o tempo. Como está acontecendo aqui, ó. Eu tenho uma mola e tenho um lápis preso aqui. Aqui já vai iniciar de novo. Então, ele começa no movimento oscilatório, só que esse movimento oscilatório ele é amortecido. Então, gradativamente, essa oscilação ela vai diminuir. Vamos deixar completar aqui, ele começa de novo. Então, gradativamente, essa oscilação ela vai diminuindo, até que fica praticamente zero, né? 4 fica praticamente zero, vai lá tender a zero, à medida que o tempo passa. Quando o tempo for suficientemente longo, ele vai a zero. Então, está aqui, ó. A minha energia mecânica ela vai diminuindo exponencialmente à medida que o tempo passa. Certo? Vai tendo oscilações cada vez menores porque ele está sendo amortecido. Que nem aquelas portas de Velho Oeste, né? De bar de Velho Oeste, de salão. Você bota para abrir e ela começa nesse movimento oscilatório até que ela vai diminuindo e para de oscilar. Menor. A oscilação cada vez menor.